Olá, senhoras e senhores, boa noite. Eu tô gravando 8 meia-noite e 15, né? Hoje vamos falar sobre São Paulo, obviamente, Alisson e Sansão amanhã. O que acontece com o Alisson? Pra quem tá de fora, o São Paulo tava negociando com o Corinthians um empréstimo de um ano e nessa negociação foi envolvido o jogador. O São Paulo não quis nenhum jogador que o Corinthians tinha disponível, né? Estaria disposto a trocar, né? Um empréstimo de um ano. Ou seja, não ia ser um carro da vida, ia ser um jogador mais abaixo, assim. Porém, o São Paulo continuou na negociação. Tentou convencer o Corinthians a dar 1 milhão. E o Dorival querendo o Alisson continuar a negociação. No começo até foi anunciado, sei lá, o Alisson do Corinthians, né, nas páginas de esporte, porém ele acabou não indo porque o Corinthians não ficou disposto a pagar 1 milhão. E acontece que nesse meio tempo o Alisson treinou separado no São Paulo, né? E visitou o CT do Corinthians. Então isso queimou pra muita gente, inclusive eu. São Paulo, né? O São Paulo não, o Alisson. É, porque assim, o cara ganhou Copa do Brasil aqui, ganhou Supercopa em cima do Palmeiras. E eu acho que ele foi muito injusto com o São Paulo, querer ir pra um rival, forçar a saída, assim. Mesmo o São Paulo sendo o clube que, além de ser o São Paulo, né, obviamente, ele tava numa baixa enorme quando ele chegou no São Paulo. Ninguém lembra, tipo, ele sequer era volante na época, ele era meia de esquerda, assim. E ele teve problemas pessoais, assim, aparentemente uma depressão e tudo, mas conseguiu superar. Eu acho que com uma psicóloga do clube, enfim, do jeito, as coisas internas não dá muito pra saber, mas ele conseguiu dar essa volta por cima, né? Fazer uma dupla sensacional com o Pablo Maia, uma das melhores que vi. E acontece que ele forçou meio que a saída dele, né? Então ficou meio feio, assim. Ele tá devendo muito no elenco de São Paulo agora. Mas eu acho que o ideal mesmo é que o ciclo dele, pra mim, devia ter acabado, né? Sei lá, o São Paulo perdeu uma oportunidade de ter vendido ele, sei lá, pra um Cruzeiro. Teria compensado muito pro São Paulo, né? Porém, agora com a saída do Luiz Gustavo e do Rodriguinho, eu acho que ele pode ganhar mais espaço, né? Mas ele tá devendo muito. Vai ser muito difícil ele passar de Bobadilha, Marcos Antônio, Rodriguinho. O Rodriguinho, nossa. Tudo em diminutivo. É o jogador lá do Mirassol, o Danielzinho, perdão. E o Pablo Maia, né? O próprio Pablo Maia, que fez dupla com ele. Fora que tem os laterais que jogam quase que meio campos, como o Enzo Dias, Cedric, Mike, enfim. Então ele tá devendo bastante, mas eu entendo que ele pensou um pouco na carreira, mas eu acho que ele tava com a mesma coisa que muito atleta tem de não conseguir ficar no banco por muito tempo, né? Eu acho que às vezes falta um pouco de humildade, sei lá, o jogador. Não que ele seja desumilde e tudo, mas é um pouco difícil mesmo. Mas devia ser, sei lá, um Wellington Rato da vida. O Wellington Rato soube respeitar, por exemplo, né? Ele ficou no banco bastante tempo, mas foi importantíssimo. E quando ele viu que deu a hora dele, ele foi para outro clube, foi vendido, rendeu um dinheirinho pro São Paulo e tudo. Agora vamos falar de Sansão. E torço para que o Alisson consiga se recuperar. Porque ele, de verdade, foi um baita jogador. Ele podia até ter status de ídolo se ele tivesse feito um pouco mais. E não tivesse feito essa bagunça, né? Agora vamos falar de Sansão, né? Amanhã, 8h30, no Morumbi, São Paulo pega o Santos, muito pressionado, não é? E assim, eu acho que vai usar o time titular. É, eu acho que o Ferreirinha tá meio sumido. Eu acho que ele poderia jogar esse jogo porque ele joga bem contra o Santos. Ele é um jogador que eu acho que contra o Flamengo poderia ter agregado, mas acabou não jogando. Não sei porquê. Se foi por lesão, se foi por minutagem, enfim. Se foi pra poupar contra o jogo contra o Santos. Eu acho que quem mais tá devendo é o Lucas. O Lucas que tem um salário enorme. E o melhor jogador de São Paulo em qualidade, né? É só ver, ele jogou na Europa por uma década aí. Então acho que ele tá devendo um pouco, torço para que ele faça algum gol aí. Consiga ter um bom. Não, o gol é dado, né? Mas enfim, tem uma boa partida aí. E Caleri. E o jogo contra o Flamengo, o Caleri jogou bem.
E eu acho que dava pra ter posto o Lucas um pouco antes, né? Porque se você for ver o gol, o Luciano começou a jogar centralizado, ele fez o gol, e quando ele ficou na posição do Caleri, ele puxou assim a bola, foi cruzar pro Caleri, acabou indo no Danielzinho, então acho que funcionou bastante o Luciano cair pra dentro e alguém na ala, né? No caso foi o Caleri, mas depois que o Lucas entrou, acho que ajudou. Ia ajudar melhor se ele tivesse entrado antes. Mas enfim, isso é tática e tática é muito leigo, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa do Crespo? E basicamente isso. Então, eu peço boa noite, boa sorte pra nós e vamos São Paulo!